Hoje eu vim mostrar pra vocês essa make pro Natal, onde eu usei um pouquinho de dourado e batom vermelho porque eu acho que tem tudo a ver. E eu vou começar com a pele já preparada, pois eu não queria demorar muito e que o vídeo ficasse muito longo. Então, pra começar, eu vou usar essa sombra Naked, da minha Naked 1, com um pincel achatadinho e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, para deixar um fundinho pra gente começar a nossa sombra. Então, esse pincel facilita muito a aplicação, ele é bem achatadinho. Faço no outro olho também, e agora eu pego um pouquinho dessa sombra marrom e vou marcando o côncavo. Eu quero um côncavo bem marcado, então com esse pincelzinho de esfumar, que você encontra em qualquer lugar, ele é bem fofinho, e eu vou esfumando os dois olhos, fazendo esse movimento de vai e volta. Não precisa esfumar muito agora, porque depois eu vou vir com um pincel mais fofinho e vou esfumar para mesclar todos esses tons e deixar mais natural. Agora eu vou pegar esse dourado e vou com um pincel fofinho e vou aplicar no cantinho interno do olho. Vou aplicar bem por cima assim, pra ficar bem suave, porque eu só quero dar um fundinho pra próxima cor que eu vou aplicar. Então eu aplico em toda a parte interna. Esse pincel também é muito bom, porque eu só quero depositar um pouquinho do dourado. E ele me ajuda nisso sem tirar o marronzinho que a gente já aplicou. Agora eu vou pegar essa Half Baked da minha Naked 2 e vou aplicar em cima daquele douradinho. E eu vou subir um pouco com ela e também vou até a metade do olho, porque agora eu quero que esse dourado apareça mais no nosso look final. Então eu vou depositando bastante o dourado e também vou pegar agora um pouquinho mais escuro, essa Smog, e vou aplicar com esse pincel baixinho assim, meio parece um pincel lápis, né? Só que ele é um pouco mais fofinho, e vou aplicar nesse Vzinho externo, porque eu quero deixar o look um pouco dramático e um pouquinho mais escuro nesse canto, pra não ficar muito clarinho. Então eu vou aplicando nesse Vzinho, subo um pouco pro côncavo, mas mantenho só no Vzinho externo mesmo, porque eu não quero que passe muito disso. Então eu deixo bem no cantinho. Agora, com aquele pincel mais fofinho, como eu falei atrás, eu vou esfumar bastante, fazendo movimentos de vai e volta. Esse é o segredo, gente, para o look ficar bem suave, bem natural. Você tem que esfumar bastante. Então, eu fico fazendo esses movimentos, esfumando para mesclar bem as cores e deixar, um degradê, para ficar bem natural. Ficou bem natural, ficou bem clarinho, eu não queria deixar um dourado muito forte, porque eu queria pôr um batom vermelho. Agora, com esse pincel lápis, eu vou aplicar esse marrom rente aos meus cílios na parte inferior, abaixo da linha d'água, e vou aplicar também um pouco do meio pro final, e vou aplicar um pouquinho do dourado que a gente usou na parte de cima, no comecinho do olho. Para iluminar a sobrancelha, eu vou usar minha sombra Boreal da Naked 2 com um pincel chatinho, qualquer um que você tiver, e vou aplicando abaixo da sobrancelha para dar aquela iluminada. Agora eu pego de novo aquele pincel fofinho de esfumar e vou esfumando para mesclar o iluminador que eu coloquei abaixo da sobrancelha e o marronzinho. Para corrigir as sobrancelhas eu uso esse duo da Contém 1 grama e um pincel chanfradinho e vou corrigindo as sobrancelhas. Eu acho esse duo bem prático e ele é de um preço acessível também, vocês podem encontrar nas lojas da Contém 1 grama, e eu gosto bastante de como fica. Então eu arrumo a sobrancelha, as duas, né, pra ficar, porque dá outra cara na sombra e na maquiagem. Agora, para o delineado de gatinho, eu vou usar o meu delineador em gel da e.l.f. e o meu pincel da Sigma e vou fazer um delineado de gatinho. Agora eu escondi um pouquinho o olho, então me desculpem porque não deu pra ver essa etapa direito, mas eu fiz um delineado bem simples de gatinho. Eu não sou uma das melhores para fazer delineado de gatinho, então às vezes eu erro também bastante, mas tem que ter paciência e ir treinando.
lábios eu vou dar uma hidratadinha com o meu EOS de Blueberry. Tem um cheirinho maravilhoso. Nos olhos eu vou passar esse lápis da L'Oreal, ele é muito, muito bom, eu tô gostando bastante. Eu passo em toda a linha d'água e eu gosto de bastante lápis porque eu quero deixar, como eu falei pra vocês, eu quero deixar um look bem dramático. E passo também na linha d'água na parte de cima, porque dá um visual totalmente diferente quando você passa o rímel. E como eu tenho poucos cílios, e eles são bem retinhos, então parece que tá com mais volume e isso ajuda muito na hora de aplicar o rímel. No outro olho também, passo bastante lápis na parte de baixo e na parte de cima. E agora eu vou usar o meu Curvex, porque os meus cílios são muito, muito retos e muito pequenos e eu preciso usar muito Curvex. No outro olho também aplico Curvex e eu vou usar essas três máscaras, a The Rocket, The Colossal e os pelinhos da Love Alpha. Eu vou aplicar a The Colossal, eu aplico em todos os meus cílios, na parte de cima, e essa eu só vou aplicar na parte de cima. Deixo eles bem molhadinhos e aplico nos dois olhos. Vocês não vão perceber muita diferença porque os meus cílios são muito, muito retos e isso me irrita muito. Agora eu vou vir com um pincel um pouco em pezinho e deixar ele bem molhadinho para agora colar os pelinhos da Love Alpha. Vou colando esses pelinhos e vou deixando eles bem grudadinhos para dar um pouco mais de volume também nos meus cílios. A mesma coisa do outro lado. E agora por cima eu aplico de novo a Decolossal para selar os pelinhos que eu acabei de aplicar. A The Rocket eu vou usar na parte de baixo, porque eu acho que ela deixa os meus pelinhos bem separados e eu gosto bastante do visual que ela dá. E eu tô usando ela na parte de baixo. Agora eu vou usar o Russian Red da MAC. Para fazer o contorno, eu peguei um pincel mesmo de batom e eu vou fazendo um contorno no lábio com o próprio batom, porque eu acho que depois fica muito mais fácil vir preenchendo por dentro e aí parece que a cor não sai, não escorrega e fica bem certinho, fica muito mais fácil e eu não erro tanto fazendo desse jeito. Agora eu venho aplicando o batom e eu acho que essa forma é bem simples, bem prática e eu gosto muito de fazer assim quando eu vou usar batom escuro. Esse batom, esse tom de vermelho é muito, muito lindo e eu acho que é a cara do Natal. E ele tem um acabamento mate. Pro blush, eu não queria usar nada muito rosa porque já tava com dourado e vermelho, então eu escolhi só um bronze mesmo. E eu vou passando nas bochechas assim, nem vou fazer contorno nem nada, porque esse bronze já dá um visual assim. E vou contornar só a minha testa em cima, pra dar uma afinada no rosto. E esse pincel é muito bom, é da Real Techniques, de blush. Agora eu vou aplicar o iluminador, esse iluminador é muito, muito fofo, em formato de coração, com o meu pincel de blush da Sigma. Vou fazendo um Czinho invertido, assim, em cima da sobrancelha também, e dá um glow na pele. Pra nossa make durar a noite toda, eu vou passar esse fixador de maquiagem da Charming Gloss. Ele é muito bom e tem um preço muito acessível. Vamos ver como ficou o resultado? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. É uma make super simples, é meu primeiro vídeo de make. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo e tchau!